Senhor, que fala esse grande revés, essa circunstância extremamente difícil na vida dos discípulos de Jesus. E a gente vai aqui também dar uma olhada em Lucas 9, e aí eu posso compartilhar inicialmente, introdutoriamente, a ideia deste texto, olhando também para o Evangelho de Lucas. E a gente vai compartilhar aqui algumas peculiaridades do texto. Vamos entender aqui, irmãos, que o que está debaixo o ensinamento de Jesus. É importante lembrar que quando nós começamos no capítulo de número 5, até o capítulo de número 7, nós estamos falando do Sermão do Monte. E aqui, em continuidade, no trabalho de Jesus, Jesus está chamando seguidores, Jesus está chamando discípulos, né? E então, a gente se depara com alguns personagens do texto aqui, que antecede essa grande circunstância, essa revés aqui, que é essa grande tempestade. Mas olhando não apenas o Evangelho de Mateus, mas também lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 57 em diante, e é importante, porque existem alguns detalhes que um evangelho fala e o outro não fala, e a gente fala, será que tem contradição? Não, existem algumas informações, existem alguns detalhes, existem algumas peculiaridades que um evangelista, ele destacou e o outro não, e aí então não há contradição, irmãos, há mais detalhes, há mais informações. Olhando principalmente para o capítulo de número 9 de Lucas, a partir do verso 57, o que é nítido para a gente, claro, tanto quanto Mateus, é Jesus chamando pessoas para serem seus discípulos. Mas aqui, no Evangelho de Lucas, nós temos alguns personagens, um personagem a mais que o evangelista Mateus não transmite lá no seu escrito. Percebam no verso 57, que se apresenta para Jesus, e lá em Mateus diz que é um escriba, aqui não fala, mas é um escriba que se oferece voluntariamente para seguir a Jesus. E Jesus vai dizer para ele, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então essa é a primeira apresentação voluntária de um escriba no sentido, num desejo de seguir a Jesus. E aí a gente encontra um outro personagem, uma outra pessoa, a qual Jesus, ele chama essa pessoa. Perceba no verso 59, que vai dizer o seguinte, a outro Jesus disse, siga-me. E aí ele vai trazer uma resposta para Jesus, dizendo, deixa primeiro sepultar o meu pai. E aí é importante entender, no contexto histórico, que Jesus não está insensível e não está empático e nem está deixando de ter compaixão para o sofrimento desse sujeito, dessa pessoa, porque na verdade o pai dele não estava morto, o pai dele não estava moribundo, ele já estava antecipando a morte do pai dele, e ele então diz, possivelmente conjecturando, pensando no texto, o pai dele não tinha nem sinais e evidências de que estava no final da sua vida, mas ele já está pensando, olha, quando meu pai morrer, eu vou então te seguir, e aí Jesus fala, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, e a esse segundo personagem, Jesus o convida. E agora no terceiro personagem, no verso 61, ele vai dizer o seguinte, Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que a gente tem aqui, irmãos, que salta aos nossos olhos, olhando para esse texto, que nos chama a atenção. Primeiro, em algum momento, Jesus não chama, né? Eles se apresentam voluntariamente para seguir a Jesus. O outro personagem, Jesus chama, segue-me, e no terceiro, olhando para Lucas, ele também voluntariamente se apresenta. Então a gente entende que não existem
técnicas, não existem técnicas para termos adeptos, não existe técnica para termos seguidores, não existe fórmulas para termos discípulos, porque se não efetivamente entendermos a luz, a compreensão, a palavra de Deus, o chamado de Deus, entendermos aquilo que as Escrituras nos mostram, nos chamam para sermos seus discípulos, e nós entendendo essa palavra e obedecermos, não vai haver técnica. Como isso é tranquilizador, irmãos, porque seria extremamente frustrante para nós, frustrante para mim. Então a técnica é o seguinte, é chamar a gente. Então eu vou chamar. Então, e aí a gente, aí, em alguns momentos até adoece, porque tu chama a gente, a pessoa não te segue e você fica frustrado, né? Eu confesso que algumas vezes eu me frustrei muito. Tempos da minha vida, do meu ministério, eu tinha que ficar bajulando pessoas para elas seguirem, para eles estarem presentes. Isso é extremamente adoecedor para quem tenta cativar. Por outro lado, outros também então a gente tem que deixar fluir naturalmente, e a pessoa vai tomar a sua decisão. Então, isso talvez seja uma ideia, um pensamento que seria uma outra técnica, né? E aí, o que é claro, nítido para a gente olhar? Só vai seguir a Jesus aqueles que efetivamente compreendem a sua palavra, sabem do seu chamado, sabem do que cabe a eles. E aí, Jesus traz logo em seguir, olhando para a próxima perícope, uma revés, uma circunstância extremamente desfavorável. Uns vão usar algumas técnicas para encher as suas igrejas, para terem adeptos, para terem seguidores, para terem discípulos. A gente então traz um evangelho doce, um evangelho de prosperidade. A gente traz uma proposta agradável às pessoas. A gente então promove algumas correntes, a gente promove algumas coisas que proporcione entretenimento, né? Proporciona na igreja um local de encontro, de lazer. Eu não tenho nada contra a igreja ser um momento de alegria, mas eu quero dizer que isso não pode ser o foco, não pode ser o objetivo final. O que nos atrai é o Senhor Jesus, é entendermos e compreendermos a sua palavra. E chegando nesse texto, nós percebemos de maneira muito clara que Jesus ele chama esses discípulos para passar para outra margem, ele chama eles para segui-lo. E, queridos irmãos, olhar dentro daquele contexto para o tempo de Jesus, lá no primeiro século, nos depararmos com uma realidade que amedronta, né? Se a gente for falar, por exemplo, na descoberta das Américas, 1400 e alguma coisa, precisamente eu não sou muito bom, mas descobrimento do Brasil 1500, a gente lembra, por exemplo, que as embarcações elas eram uma questão extremamente assustadora, né? Aventurar a atravessar o mar seria uma coisa que amedrontava as pessoas. Se pensando então no primeiro século, no tempo de Jesus, naquele período, seria algo assustador, temeroso para muitos. E aí então, Jesus fala para eles, olha, passemos para outra margem. Jesus chama, ele está sendo seguido por alguns discípulos. Diz o texto que muitas pessoas seguiam a Jesus, muitas pessoas se maravilharam com o ministério de Jesus, prodígios e sinais, grandes coisas que Jesus tinha feito, realizado, em favor de muitos. E aí ele então, nesse momento, olhando para o verso de número 23, ele os convida para atravessarem, para irem para o outro lado, né, garantindo que chegariam, passemos para outra margem. O texto vai dizer também que Jesus está cansado, Jesus tem um ministério ativo, a vida de Jesus foi totalmente voltada a trabalho, foram 3 anos, mas 3 anos extremamente eficazes, plenos, né, sem reserva. Toda a vida de Jesus, contando os seus 3 anos de ministério, foi de plena dedicação. E então, nós olhamos para o texto, vai dizer que Jesus, tal como homem humano, Jesus ser humano, ele tem os seus cansaços físicos. Lembremos que ele era Deus, ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas só que ele vivenciou a humanidade. Vai dizer lá em Filipenses capítulo 2,
que a gente chama isso de quinoses, né? Que diz que Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele não usou de usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E é importante até entendermos, porque aquilo que nós cantamos aqui, essa bela canção, né, da obra que Jesus realizou na nossa vida, cantamos aqui nessa manhã, nós entendamos que ele efetivamente sofreu. Ele era Deus. Se ele era Deus, ele não sofreu na cruz. Não, ele sofreu. Estava lá na Chatuba ontem, um louvor muito bonito, apresentado por Libras, né? E falando sobre a obra de Jesus, uma canção lindíssima, né? Eu gostei muito, né? Eu pensei que ia ser coreografia, mas graças a Deus não foi, era só Libras, enfim, foi legal, foi bom. Então, me desperta aos olhos, é um projeto muito bacana, né? De a gente ter as Libras e quando elas fizeram aquelas representações, eu fiquei bastante encantado. E então, falando sobre a obra de Jesus, então entendamos, Jesus, ele sempre foi Deus, mesmo como terreno, mas só que ele não usou dos seus atributos divinos, ou seja, ele sofreu. Jesus sofreu bastante. E aqui nesse momento, Jesus está cansado mesmo, irmãos. Jesus está cansado das suas atividades diárias. E aí, então, ele está dormindo no barco, ele convida eles para atravessarem para outra margem, e ele aproveita nesses interregnos, nesse tempo de um lugar para o outro, ele efetivamente vai dormir no barco. Olhar para o mar da Galileia, que era exatamente esse lugar onde eles estavam, é entendermos. A Bíblia, em alguns momentos, fala mar da Galileia, lago de Genezaré, né? Porque, na verdade, o mar da Galileia, e aí a gente diz, o mar da Galileia estava a aproximadamente 200 metros abaixo do mar. E aí confunde a gente, mar abaixo do mar? Como é que é isso, né? Na verdade, é um lago, e esse lago, ele está abaixo do nível do mar. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, ele tem a sua extensão de 21 quilômetros e tem a sua largura de 13 quilômetros. Então, essa é a extensão. Muito parecido com a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Como parece, né? Por exemplo, na verdade, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela é até menor. Quem já deu a volta na lagoa vai contar 7,5 quilômetros. Eu, na minha época áurea, eu corria em torno da lagoa, então, para correr 15 quilômetros, eu tinha que dar 2 voltas na lagoa. Então, na verdade, o mar da Galileia é maior até do que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, olhamos aqui para uma situação. O que acontece? Geograficamente, olhando para a realidade desse mar da Galileia, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. As suas extremidades, elas são terminais com pedras rochosas. O que naturalmente, olhando para o que pode acontecer ali, por uma questão climática, é que aquele lugar efetivamente proporcionaria grandes tempestades. E é exatamente isso que acontece. Quando eles estão atravessando, o texto vai dizer no verso de número 24, que houve uma grande tempestade e as ondas cobriam o barco, diz o verso de número 24. Continua o texto dizendo que Jesus estava dormindo, conforme eu disse, né? Jesus está ali descansando das suas atividades diárias, né? E aí os discípulos assustados, eles acordam a Jesus, né? Eu até li assim, Senhor, salve-nos, mas não foi assim tão manso, tranquilo, como eu expus na leitura do texto. Eles gritaram, Senhor, salve-nos. A situação era de pavor, era de susto, era de medo. E aí, queridos irmãos, agora não é apenas uma tempestade do mar, não é apenas o mar que está
revolto. O que está revolto agora são os seus corações. A tempestade agora não é apenas exterior, mas ela é interior no coração de cada um deles, porque eles estão perplexos e assustados com aquela circunstância. Então agora a agonia, ela está dentro deles. E eles então, desesperadamente, eles acordam a Jesus. Desesperados, eles acordam a Jesus. E Jesus vai dizer para eles: olha, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E aí a gente entende e aprende uma coisa muito interessante, que é preciso entender que a vida, ela tem tempestades, que a vida, a gente passa por momentos difíceis, e quando Jesus chama esses homens para seguir a Ele, para atravessar a outra margem, para ser discípulo de Jesus, é preciso saber que você vai ter tempestade, que você vai ter dificuldade, que você vai ter luta, que você vai ter problemas. Ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, é compreender isso. Alguém que propõe qualquer evangelho que seja fora desse, não é o evangelho de Jesus. É aquilo que o reverendo Romer ontem falou de maneira muito engraçada, é egogélio. Não é evangelho, ele falou, acho que é egogélio mesmo, né? É egogélio, né? Aqui é satisfação do nosso ego, da nossa vontade, do nosso eu. Ele falou de maneira muito engraçada, eu gosto muito do reverendo Romer. Então, isso seria egogélio. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos, é sermos discípulos dele e vivermos pela fé. Pela fé, é isso que move. Ele vai chamar aqueles homens de pouca fé. E aí a gente tem na palavra de Deus, no texto sagrado, algumas evidências de que Jesus, ele opera prodígios e sinais por meio da fé, não é isso? Jesus vai falar, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, vários momentos aconteceram por meio da fé daquelas pessoas. Nesse contexto aqui, especificamente, Jesus, ele opera com milagre aqui, não por causa da fé, mas por causa da incredulidade. Ele vai dizer, vocês são homens de pouca fé. O que a gente aprende com isso, irmãos? É entendendo que eu vou passar por tempestade, e eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso entender que eu estou escolhendo, ou eu fui escolhido, e essa escolha de ser discípulo de Jesus vai trazer na minha vida momentos difíceis. Ser discípulo de Jesus vai me mostrar que vão ter muitos mares na minha frente, vão ter muitas coisas para enfrentarem, e talvez esses atravessamentos serão marcados por momentos bem difíceis, bem delicados, e que em alguns momentos o que Deus, ele quer fazer de mim didaticamente é me ensinar a ser discípulo dele e a viver por meio da fé. Você não está sendo chamado para ser discípulo de Jesus, para viver milagres, para viver o sobrenatural, mas para viver pela fé, mesmo que as coisas não aconteçam na sua vida, mesmo que as tempestades não acalmem na sua vida, mesmo que os momentos difíceis eles permaneçam em sua vida, você não está movido por isso, você está movido pela fé em Deus. Até porque, queridos irmãos, a gente tem uma peculiaridade muito importante nesse texto, o que marca e de maneira clara para a gente olhar esse texto. Teriam momentos de tempestade, era nítido, era claro que atravessar o mar da Galileia, historicamente, que tinha muitas tempestades, naquele dia poderia ser um dia daqueles como foi. Mas tem uma coisa muito importante para a gente que eu quero destacar para nós pensarmos nessa manhã. O que marca, o que é todo diferencial, pensarmos nesse texto, olharmos para esse texto e que tem uma particularidade peculiar com a nossa vida. O que marca, queridos irmãos, esse texto, o que nos chama a atenção vivermos em meio à tempestade, que é, hoje está valendo bombom, ninguém ganhou naquele dia, então eu estou bem. O que está valendo aqui? Qual é a marca aqui?
Quê? Não. Acho que o Manuel naquele dia acertou, né? Estou devendo, né? Qual é o ponto central? Qual é o ponto central nesse texto, irmão? Nessa perícope da tempestade aqui, essa história aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sabe qual é a marca? Jesus. Jesus está ali. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, nós podemos estar seguros. Se Jesus está no barco, irmãos, podem surgir todas as tempestades na nossa vida, nós vamos chegar do outro lado. Eu quero dizer para você nesta manhã, que na sua vida você foi chamado sim para ser discípulo de Jesus, e Ele deixa para a gente de maneira muito clara, que você tendo obedecido a Ele, respondido ou sendo acolhido ou tendo atendido esse chamado, é importante também você saber que você vai ter muitas tempestades, que você vai ter muitas inquietações, que você vai ter muitas lutas, que você vai ter muitos problemas. O Evangelho de Jesus sempre falou, nunca nos enganou, nunca nos omitiu essas verdades, deixou para a gente muito claro tudo isso, mas ao mesmo tempo, o que nos dá certeza, fortalecimento, garantia, é sabermos que Jesus está conosco. Eu quero dizer para você essa manhã que Jesus está no teu barco, que Jesus está contigo, Ele sempre esteve presente contigo, e Ele não está dormindo, porque humanamente, aqui, em alguns momentos, tal como esses discípulos aqui nesse momento, eles pensaram que Jesus estava... Claro que ele estava dormindo, sim. Agora eu trago metaforicamente, Jesus não está dormindo, não no sentido de não estar atento para o que você tem vivido, que você está passando. Porque às vezes, desesperadamente, a gente fala, Senhor, salve-nos, nós estamos perecendo. O Senhor não olha para a minha vida, o Senhor não olha para a minha dor, o Senhor não olha para o meu sofrimento, não está vendo. E aí... eu queria que você olhasse com o texto também, e entendesse as lições do texto, porque Ele quer fazer de você, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, viver em meio às tempestades, tal como, ou não como Pedro, não olhe para aquilo, para o mar, não olhe para o revolto do mar. Quando você olha para o revolto do mar, você afunda. Olha para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto ele olhava para as águas, ele começou a afundar. Há um ponto muito importante aqui, eu vou alegorizar e dizer o seguinte: o que amedrontava Pedro naquele momento que ele andava sobre as águas? Ele tinha medo, né? Jesus falou, vem. Mas qual era o desafio para ele? Era andar sobre as águas. Só que ele estava acima daquele problema. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem que estar acima do teu problema. Não olhe para o seu problema, olhe para o Senhor da sua vida, olhe para Jesus, olhe para todos os momentos que Ele tem sustentado você. Meus irmãos, esse Senhor Jesus, Ele falhou em algum momento na sua vida? Existe alguma falha dele? Ele errou com você em algum momento? Ele nunca falhou. E eu me lembro que eu falei até domingo passado sobre Policarpo de Esmirna, falamos sobre um pai da igreja, que viveu um período chamado a Era dos Mártires, e eu estou trazendo aqui também de volta, que Policarpo vai dizer o seguinte, e naquela época da Era dos Mártires, eles tinham prazer de morrer pelo Evangelho, eles queriam morrer pelo Evangelho, e aí Policarpo tinha 86 anos e vai dizer, olha, tu vai morrer, mas tu pode negar, se tu negar, tu vive. E aí ele vai dizer o seguinte, há 86 anos eu tive assim, meu Deus, Ele nunca me abandonou. Ele disse o seguinte, Ele nunca me abandonou. Como é que eu iria
abandoná-lo nessa hora? Como é que eu iria negá-lo nessa hora? E ele morre como mártir. O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é o seguinte: somos chamados para sermos discípulos, essa é a lição. Ele está chamando gente para ser discípulo. Não tem técnica, não tem estratégia. Não vai ser criado nenhum ambiente aqui para gerar em você comoção, para você ser discípulo de Jesus. Não vamos criar entretenimento, o pastor não vai ser animador de auditório, até porque isso aqui não é como é que se chama o circo? Um picadeiro. E até porque eu não tenho nenhum senso de humor, sou sem graça, irmãos. Sou tão sem graça que uma vez num jantar de namorados, foi mandar, fala uma declaração para sua namorada. Aí riram de mim porque eu falei assim para a Márcia: eu te amo de todo o meu coração. Aí a pessoa falou: ele é bem original, né? Mas era o que tinha, irmãos, era o que eu podia falar. Eu não sou um grande declarador de poemas e tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, aqui não vai ser um picadeiro. Aqui não vai ser um lugar que vai proporcionar 6 dias de clamor e 6 meses de bênção. Não vai ser. Essa igreja é presbiteriana, essa igreja é reformada. Não vai ter alguém também que vai ficar te bajulando. Vem. Ou tu quer vir ou tu não quer, meu irmão. Como diz o ditado, é papo reto. Quem vai te atrair é o Senhor. É a palavra do Senhor. Primeira pergunta. Escatologicamente, eu tenho que terminar. Eu vou dizer o seguinte: aqueles que são discípulos de Jesus, eles vão atravessar esse mar. Acho que tem um cântico do Inário que fala sobre: com tua mão segura bem a minha, pois eu estou frágil, sou o Salvador. Aí tem uma parte que diz: e quando eu tiver transpor o rio, é isso? E quando eu transpor o rio, segura bem a minha mão, Senhor. Porque esse cântico está falando de morte, está falando de fim de vida. Transpor o rio está falando dessa vida para uma outra vida. Então, irmãos, nós vamos atravessar essa margem, vamos transpor esse rio e vamos chegar lá na outra margem. Vamos chegar no outro lado. Deus nos abençoe. Ele sempre continua conosco. Ele sempre segura a nossa mão. Ele sempre está no barco. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Fique firme. Seja discípulo de Jesus. Nós aqui precisamos de discípulos, mas de discípulos que estejam firmados no Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, levanta uma igreja forte. Levanta homens e mulheres de fé, que não se encantam com propostas que não são do Evangelho, mas que se encantam pelo Evangelho, por Jesus, pela presença dEle, pelo cuidado dEle, pela fidelidade que Ele tem, pelo seu amor, pela sua obra que fizeste na cruz do Calvário por cada um de nós. E, ó Deus, que esses irmãos que possivelmente estão passando por tempestades interiores, o coração está acelerado, o peito às vezes dói, calafrio às vezes também, sensação ruim, dor, sofrimento maior do que o físico, a dor maior do que a física. Ó Deus, acalma a tempestade desses corações, aumenta a fé desses servos do Senhor, que eles permaneçam firmes no Senhor, porque, como diz a Tua palavra, que tudo tem tempo de acabar, tudo passa,
que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. E que esses servos aguardem o tempo do fim do choro e da vinda da alegria. Faz isso em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas já deu um apagão aqui, então não era para ter falar mesmo, né? Mas é isso, irmãos. Eu quero realmente, nesse momento, hoje nós teremos uma assembleia, eu não sei se tem quórum, nem